Olá, recentemente uma amiga comentou que tinha lido o texto A Tarefa do Tradutor, do Walter Benjamin, e falou que tinha achado o texto muito interessante, mas ao mesmo tempo bastante complicado, que tinha várias coisas que ela não tinha entendido. Então eu resolvi reler esse texto para esclarecer para mim também certos conceitos e certas construções do pensamento do Benjamin. Eu resolvi gravar essas imagens para manter, de certa maneira, o que eu entendi até aqui dessa leitura da tarefa do tradutor. Eu vou me servir para esses comentários dessa edição, Escritos sobre Mito e Linguagem, que foi cuja editora é a 34. O livro foi editado pela Jean-Marie Gagneban, que é um especialista em Benjamin. O texto ele foi traduzido pela Susana Campflagas e é uma edição bastante cuidada, bastante interessante. Existem outras traduções para o português. Uma edição virtual reúne 4 das traduções que existem, salvo engano, até hoje. É uma edição organizada pela FMG. Sobre o texto propriamente dito, o que a gente pode começar dizendo é que ele foi escrito pelo Benjamin antes ou por volta de 1921 e que ele foi publicado em 1923 como espécie de prefácio à tradução que o Benjamin tinha feito para os tableaux parisiens do Baudelaire, para os quadros parisienses. Acabou que as traduções do Benjamin, que eu saiba, não se tornaram muito comentadas, mas esse prefácio sim se tornou bastante célebre. Sobre o texto propriamente dito, na minha opinião, uma das formas mais interessantes de começar a ler é a partir da dicotomia que ele propõe compondo o cerne da sua teoria da linguagem, que é a diferença entre o que ele chama de Gemeinte, acho que é isso, das Gemeinte, ou seja, o visado, e o Die Art des Meinens, o modo de visar. Pelo exemplo que ele dá, ele usa o exemplo de Brot e Pain, ou bread, pão, etc. Ele afirma que para um visado existem múltiplos modos de visar. Ou seja, o que ele quer dizer, ao que me parece, é que para aquilo que é único enquanto referente, existem várias maneiras de referência, vários modos de se fazer referência a tal referente. Isso é lógico, a gente tem que cotejar segundo algumas coisas que o Benjamin fala no seu ensaio sobre a linguagem do homem e a linguagem geral e a linguagem do homem, um ensaio de 1916, e que tem algo de místico, Ele vai tratar da questão quase mágica da linguagem. Mas para o texto da tarefa do tradutor, essa dicotomia ela é imprescindível, porque o que o Benjamin faz é colocar esse visado como o núcleo da sua teoria da linguagem. Assim sendo, um texto, o que ele chama de
que ele chama de composição de linguagem, ele sempre vai ter, ele sempre é um modo de visar que, portanto, tem um determinado visado. O texto original, ele se adequa enquanto modo de visar a um determinado visado. Ele possui uma adequação que, segundo uma imagem que ele usa, é como aquela que existe entre um fruto e a sua casca. Portanto, se trata de uma adequação, a gente podia dizer, quase perfeita, entre modo de visar e o visado propriamente dito. A tradução nesse esquema, ela se coloca como um modo de visada outro que leva em conta o mesmo visado. Mas, como se trata de um outro modo de visar, essa tradução ela já não pode ser perfeitamente adequada ao visado. Por isso ele faz o uso do manto real, né, envolvendo o núcleo, ou enfim, envolvendo o fruto anteriormente usado, né, anteriormente mencionado naquela imagem. O Benjamin, ele não nega, portanto, a possibilidade de tradução. A tradução, ela é possível, embora em algum momento ele fala que a tradução em estrito senso ela seria impossível, mas para ele a tradução ela é possível dentro desse esquema, que poderia ser chamado então de uma espécie de equivalência de visados sem adequação dos modos de visar. Aqui, de certa maneira, eu estou fazendo referência à nomenclatura estabelecida pelo Ricoeur em textos sobre a tradução. Esses textos eles foram reunidos num livro da década de 90 e está traduzido para o português também pela editora do FMG. Ou seja, a tradução entendida como uma equivalência sem adequação ao texto original. Bem, é interessante que a gente pode tentar enxergar uma espécie de influência kantiana, ou de uma leitura romântica do Kant, né, foi feita ao longo do século XIX, no que o Benjamin chama de conformidade a fins. O termo em alemão é Zweckmäßigkeit, ele consta na crítica da Faculdade do Juízo do Kant, esse livro de 1790, e que é fundamental para a segunda parte do livro, né, sobre os juízos teleológicos. Em que consiste essa ideia da conformidade a fins? O Benjamin, no que ele pensa sobre a tradução, ele, por meio de um ato reflexivo, ele se dá conta de que os vários modos de visar, por mais díspares que eles sejam, se a gente pensa, por exemplo, no exemplo, na imagem que ele mesmo usa, né, de brot, pão, bread, pão, enfim, por mais díspares que eles sejam, eles tendem a um fim. Ou seja, os vários modos de visar, eles são
eles são direcionados, eles são conformes ao fim que é esse visado. É a partir dessa relação de conformidade a fins existente entre os mais diversos modos de visar que o Benjamin vai estabelecer justamente a possibilidade de tradução. Existe algo que liga essas múltiplas línguas, essas diversas línguas, que são, portanto, diversos modos de visar o mesmo visado. Essa conformidade a fins, ou seja, esse fim que liga a multiplicidade, né, deveríamos dizer contingente dos fenômenos de linguagem, das múltiplas línguas, ela é o que o Benjamin chama de a língua pura. Essa língua pura, em última instância, seria, portanto, ainda fazendo uma comparação com a leitura do Kant, uma espécie de fim natural. A questão é que o Benjamin ele coloca, então, a língua pura como uma espécie de condição de possibilidade para que as traduções sejam possíveis, né, entre línguas, entre as mais diversas línguas. E é bem interessante fazer essa comparação com a segunda parte da faculdade, da crítica da faculdade do juízo do Kant. Isso, para mim, é o essencial do que é explorado pelo Benjamin. É lógico que existem inúmeras questões pontuais, questões que podem ser desenvolvidas.